Atenção, marcas, empresas e profissionais de comunicação e relações públicas. Os press releases ou os comunicados de imprensa que estão a chegar às redações estão cada vez mais parecidos com brochuras de marketing e de publicidade. Pelo menos é esta a nota e o alerta que os jornalistas dão conta, e podemos analisar e descobrir esses dados num recente estudo que foi publicado, que ouviu mais de 3 mil jornalistas em todo o mundo e também, obviamente, aqui em Portugal. E são estes dados e este fenómeno, e também perceber em que medida é que a inteligência artificial está ou não a contribuir para esta tendência, que vamos falar no episódio do Comunicar, que nos entendemos desta semana. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao Comunicar, que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e maturidade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? O poder e a importância do press release continua a ser indiscutível. Esta ferramenta de comunicação está longe de estar morta por muitas teorias que se ouçam por vezes por aí nesse sentido, e a prová-lo estão as conclusões do estudo da CIJA, no State of the Media Report de 2025. Ele acaba de ser publicado. É um estudo que a CIJA faz todos os anos e, portanto, aqui nos permite monitorizar quais são as perspectivas que os jornalistas têm sobre aquele que é o trabalho das relações públicas e dos profissionais de comunicação, e o que é que esperam, os jornalistas esperam então destes profissionais de comunicação. Como eu referi no início, foram ouvidos mais de 3 mil jornalistas em todo o mundo e obviamente inclui aqui os jornalistas portugueses. Então há cada vez mais press releases a serem enviados e o seu impacto parece ser cada vez menor, e aqui as expectativas acabam por ser aqui um pouco buradas, mas não há milagres. Nós sabemos que o comunicado da imprensa, para ter valor e para ser relevante para os jornalistas, tem de ter valor notícia, tem de ser bem escrito, tem de ter um bom tema, boas declarações, ter também aqui derivações para os diferentes tipos de jornalismo, de jornalistas e também das suas respectivas necessidades. Mas vamos desfazer novamente o mito: o press release não está morto. Pelo contrário, 71% dos jornalistas afirmam neste estudo que o comunicado de imprensa é o conteúdo que mais desejam receber dos profissionais de comunicação e de relações públicas. Há aqui 3 motivos importantes para este tão sólido número, e reforço que são 71% dos jornalistas que dizem que de facto o press release é uma ferramenta importante. E porquê então? Primeiro, porque é uma fonte de confiança, portanto, quando bem elaborado, ajuda o jornalista aqui a compreender o essencial de uma notícia, com todos os factos e também declarações oficiais. Em segundo plano, temos aqui a questão da rapidez, e é uma ferramenta que permite acelerar o trabalho de apuração e escrita dos artigos, especialmente em redações que estão muito sobrecarregadas, obviamente, mas que esta rapidez só acontece se o press release for realmente bem escrito e tiver aqui o valor noticioso e sumo suficiente para que o jornalista possa trabalhar. E depois, também muito importante, tem que ver com a estrutura clara, ou seja, se cumprir as regras de ouro do press release, isto reduz o trabalho extra de pedir mais dados e poupa aqui o trabalho de todos. Atenção, os jornalistas não deixam de fazer o seu trabalho, têm que o fazer, e a nossa obrigação enquanto profissionais de comunicação e de relações públicas é dar documentos com o maior número de dados e de declarações e de informação que tenha ritmo de notícia, valor notícia, que vai efetivamente aportar valor, portanto, ao conteúdo noticioso. Importa salientar também aqui que 96% dos jornalistas preferem receber esta informação por e-mail e não por outra via. É certo que recebem muitíssimos e-mails, mas ainda é o e-mail a plataforma que eles preferem para o efeito. Por isso, há que investir aqui num bom título, no corpo da mensagem do e-mail, e não abusar das chamadas telefónicas ou outras mensagens de follow-up. Os jornalistas não gostam, e este estudo reforça mais uma vez, e falo todos os anos, de que efetivamente os follow-ups são aqui algo muito constrangedor para os jornalistas, porque no fundo aqui interrompe o seu trabalho sem necessidade para isso. Mas atenção,
Os press releases são valorizados, os jornalistas querem esta ferramenta, mas há um perigo real em abusar deste formato e eis o que leva os jornalistas a bloquearem, entre aspas, o profissional de relações públicas ou de comunicação, ou seja, aqui a ignorar um press release ou mesmo uma proposta. O estudo diz então que 78% dos jornalistas bloqueiam quem os bombardeia com propostas que são irrelevantes e que não têm fit com aquilo que é o seu trabalho, com os temas que normalmente desenvolvem. 58% rejeitam os pitches ou os comunicados que soem a brochuras de marketing e publicidade, e isto é um número que está a aumentar efetivamente cada vez mais, e 70% declararam que recusam uma proposta porque é demasiado promocional e carece de substância. É como se nós estivéssemos numa fase em que os press releases estão cada vez mais light, mais leves, muito semelhantes uns aos outros e com as declarações também elas muito parecidas. Em Portugal, onde se recebe uma média de 300 e-mails de press releases por dia e em que há uma média de 10 assessores por cada jornalista, um comunicado que não tenha foco, que não tenha dados concretos ou que use jargões vazios e promocionais vai ser, obviamente, aqui arquivado ou mesmo apagado. Mas chegamos aqui a um ponto inevitável, a inteligência artificial, falei dela também aqui na introdução, e o que é que os jornalistas têm a dizer sobre esta questão? Muitos profissionais de relações públicas utilizam ferramentas de geração automática de textos para acelerar o processo e quando questionados sobre como é que então os jornalistas encaram, portanto, o facto de as equipas de comunicação e relações públicas estarem a usar a inteligência artificial para fazerem os comunicados de imprensa, o estudo revela preocupações claras que convém pensarmos sobre elas. 72% dos jornalistas receiam erros factuais no conteúdo gerado por inteligência artificial e dizem que já tem realmente acontecido e que é um valor, um número que tem vindo a aumentar de casos nesse sentido. 58% temem que aumente a quantidade, ou seja, a quantidade dos press releases enviados, mas não a qualidade, e refletem também isso. Os press releases não estão a melhorar no seu tom, pelo contrário, e 54% duvidam da veracidade e da criatividade desses comunicados que parecem, como eu referi atrás, todos cada vez mais semelhantes e com pouca relevância noticiosa. A inteligência artificial pode ser uma excelente ajuda, não há dúvida disso em imensas áreas, até para esboçar versões iniciais ou até para rever a gramática, contudo, não substitui o olhar crítico, a validação dos factos e o toque humano, o press release e todos os formatos derivados deste tipo de ferramentas que utilizamos para comunicar com os jornalistas, seja notas de agenda, comunicados de crise, fotolegendas, o que quer que seja, tem realmente que ter aqui uma estrutura o mais semelhante possível com o formato de notícia, com aquilo que são as necessidades dos jornalistas e das redações. Se não corrigirmos ou enriquecermos o texto, arriscamos obviamente aqui a enviar comunicados que são frios, genéricos, muito semelhantes uns aos outros e que não toquem em nada a sensibilidade do jornalista e que não lhes aporte valor. Eu acredito que nenhuma marca, nenhuma empresa, nenhum profissional de comunicação quer isso, porque quer obviamente que os comunicados de imprensa tenham aqui valor noticioso e que seja útil para os jornalistas e que saiam notícias sobre estes temas. Então, como é que nos podemos destacar aqui na caixa de entrada dos e-mails de quem recebe 300 ou mais e-mails de press releases por dia? Deixo aqui algumas dicas muito, muito simples e rápidas, desde logo um lead forte e factual, com o ritmo de notícias, dados fortes que correspondem aos critérios de noticiabilidade, e já sabemos quais são as perguntas às quais temos de responder: quem, o quê, quando, onde, porquê e como. Outro aspecto importante também tem a ver com os títulos apelativos. Atenção a isto, um bom título aumenta em 40% as hipóteses de abertura do e-mail. Os bons títulos são efetivamente muito importantes. Uma terceira questão também tem a ver com uma estrutura lógica. Mais uma vez, deve ter aqui a estrutura de uma notícia, parágrafos concisos, citações que sejam relevantes. Não façam copy-paste do chat GPT, façam com que os statements e os ónimos que
que colocamos nos press releases em nome dos representantes das marcas e das empresas tenham efetivamente sumo, que se aproximem à forma como eles falem e que efetivamente tenha aqui valor informativo. E por favor, e permitam um pouco esta brincadeira, não coloquem call to action, por muito que a inteligência artificial o incite a fazer, não se colocam call to actions para os jornalistas nem para os press releases, é algo que pelos vistos também tem vindo a acontecer nestes novos formatos de press releases com a ajuda da inteligência artificial e que obviamente não é valorizado pelos jornalistas, bem pelo contrário, tem aqui o efeito boomerang, o efeito aqui de rejeitar esta ferramenta de comunicação. E obviamente o aspecto também muito importante, a personalização, segmente, adapte ao tipo de órgão de comunicação social, às secções, ao tipo de jornalismo e ao tipo de jornalistas. Não há um press release para o mesmo tema igual para todos, há 3, 4 ou 5, depende do tema, mas consuma, e fica aqui esta minha observação também, que é temos de consumir mais notícias, temos que perceber como é que as notícias neste momento estão a ser estruturadas, as notícias obviamente ligadas à nossa marca, à empresa para a qual trabalhamos ou que estamos a representar, para que ao percebermos as características das notícias que estão a ser produzidas neste momento nas áreas em que trabalhamos, vamos conseguir que o press release corresponda efetivamente mais às necessidades dos jornalistas na atualidade. Consumir mais notícias, estar mais perto dos jornalistas, perceber como é que eles estão a fazer as notícias, a escrevê-las, a produzi-las em som e em áudio, para que os conteúdos que lhes façamos chegar sejam então o mais semelhante possível a isso. E há também aqui uma variação, eu diria, eventualmente de uma geração de pessoas a escrever press releases que não consomem assim tantas notícias quanto isso, e obviamente nota-se aqui algum delay na forma como os textos são escritos e que mais uma vez não correspondem àquilo que os jornalistas necessitam. É um press release, não é uma ferramenta de comunicação ligada ao marketing ou à publicidade. Um ponto também muito importante tem que ver com a substância acima de promessas, ou seja, evite adjetivos vazios, inclua fotos, estatísticas, factos e casos de sucesso. Não enviar um press release por ego de alguém que internamente quer aparecer só porque sim ou porque adjudicou à agência de PR o envio de um comunicado por semana. Enfim, temos que pensar, justifica-se ou não o envio do press release, se sim, para quem são os jornalistas objetivamente, para quem isto vai ser útil, qual o título e o lead mais apropriado para cada um deles. Por fim, muito importante também a verificação dos factos sempre. Antes de enviar, confirmar cada dado com a empresa com quem trabalhamos, especialmente se a inteligência artificial foi utilizada, quer na informação base que serviu de base para a escrita de comunicado de imprensa, ou se há alguma fonte relacionada na parte do rascunho, com a elaboração do press release. Temos mesmo, efetivamente, que o fazer. Cada vez mais há press releases com algumas falhas e erros nos factos que depois têm que ser corrigidos ali, porque a inteligência artificial, de alguma forma, postou ali uma rasteira. Uma vez que estamos aqui sensibilizados para este tema, deixo agora aqui um convite, é verdade, se querem de alguma forma aprimorar estas técnicas e muitas outras sobre como é que nós devemos escrever, estruturar e alinhavar, sejam press releases, sejam notas de agenda, sejam comunicados de crise, enfim, como é que se criam e estruturam as ferramentas de comunicação com os jornalistas. Junte-se a mim num curso prático que se chama Escrever para Agir, do press release à comunicação em crise. É uma formação que eu vou dar na Academia APAN, da Associação Portuguesa de Anunciantes, é já nos dias 16 e 17 de julho, são as sessões em formato online, mas com exercícios reais de redação. Vamos efetivamente pensar como jornalista e vamos criar conteúdos que vão de encontro àquilo que são as suas necessidades, treinar bem, escrever bons títulos, boas entradas, enfim, fazer com que os press releases se tornem efetivamente ferramentas
úteis para as redações. O objetivo qual é? É ensinar-lhe a pensar, como eu dizia, como um jornalista, criar press releases que sejam mesmo, verdadeiramente eficazes. Quem diz comunicados de imprensa, como eu referi, outros formatos que existem, notas de agenda, comunicados de crise, fotolegendas, enfim, outros formatos que se utilizam hoje em dia para comunicar com as redações. Portanto, as inscrições estão abertas, nós vamos partilhar no descritivo do episódio o link e, portanto, fica aqui o convite e o desafio para se juntar então a mim neste curso que é extremamente prático, e vamos também tentar aqui fazer um revés a esta tendência. Os jornalistas estão de facto a dar conta que os comunicados de imprensa estão mais semelhantes a brochuras de comunicação e de marketing e não tanto a notícias, e não é isso que se pretende. Portanto, vamos fazer aqui este exercício de fazer bem feito, de forma a sermos efetivamente úteis ao fluxo noticioso. Para terminar, 3 ideias-chave que quero partilhar consigo. O press release continua vivo, desde que seja relevante, bem estruturado e focado em quem? Nos jornalistas, é isso que realmente importa. A inteligência artificial é uma ferramenta, mas use-a com parcimónia, sempre acompanhada de revisão humana, verificação de factos e com estrutura e ritmo de notícia. Depois, a formação faz diferença, obviamente, então saber como escrever pode aqui transformar uma mensagem ignorada no meio de 300 e-mails em algo que efetivamente os jornalistas vão valorizar, vão querer trabalhar e vão querer fazer notícia, uma reportagem, uma entrevista ou o que quer que seja. Fica aqui então o desafio. Muito obrigada. Se gostou deste episódio, subscreva o podcast, partilhe com os seus colegas com quem achar que este conteúdo pode ser útil e, obviamente, e por que não, também deixar aqui a sua avaliação na plataforma favorita. Obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!